estudo de hoje é a Bíblia e o cristão. O autor da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, sendo seu autor o próprio Deus, que divinamente inspirou homens a registrar os seus feitos, revelando-se aos mesmos sobre quem Deus é e a grandiosidade do seu poder. Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Para os cristãos, a Bíblia é a infalível palavra de Deus, sendo para estes a sua regra de fé e conduta. A Bíblia é composta por leis, profecias, poesias, cânticos, provérbios, histórias, evangelhos e epístolas. Os primeiros escritos. A Bíblia foi escrita inicialmente em papiros e depois em pergaminhos, dentre outros artefatos. Os judeus se esforçavam a preservar os escritos para que tivessem seus registros históricos. Há um conto em que os gregos selecionaram 70 escribas para redigir a Bíblia na língua grega, e esta foi concluída em 70 dias. Este primeiro aglomerado de livros ficou conhecida como Septuaginta. O Velho Testamento é composto por 39 livros, conforme a Bíblia protestante. O Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, dentre os quais estão 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, Hebreus, os escritos de Pedro, Tiago, possivelmente irmão de Jesus, Judas, meio-irmão de Jesus, e os livros de João. A Bíblia foi extremamente perseguida politicamente e religiosamente. Tiveram exemplares proibidos, queimados, censurados ao povo. Enfrentou mudanças de reinos, culturas, guerras, desastres naturais, atravessou séculos e permanece intacta. A única explicação para que este livro tenha resistido todos esses processos é que Deus providenciou que sua palavra permanecesse entre os séculos dos séculos. A Bíblia em si não possui poderes místicos algum, porém as palavras nela registrada têm o poder de revelar quem Deus é e quais as suas vontades, seus planos, seus desígnios, como tudo se findará. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Fonte, programa Evidências, Expositor Cristão. Slide produzido por Felipe Michelin. Bom, meus irmãos, como lemos aqui nos slides, né, a Bíblia é um livro que foi escrita, na verdade, por diversos autores, mas nenhum deles escreveu pelo seu próprio desejo ou seu próprio entendimento, mas foi escrita porque Deus, através do Espírito Santo manifestado no homem, deu a ele o entendimento de escrever as passagens. Como vemos os 5 primeiros livros da Bíblia, quando Moisés descreve a criação do homem e a
criação da terra, né? Como ele não estava lá, ele fez toda aquela explicação a respeito da criação, né? Até não é num contexto científico, que muitos entendem que é assim, né? Mas na verdade a Bíblia ela não contém contexto científico, mas ela tenta explicar a história de uma pessoa que não tem a qualidade de um professor de história. E Moisés, apesar de tudo, se saiu muito bem para isso, né? E tem até na Bíblia de Estudo MacArthur, bem no comecinho dela tem uma introdução à Bíblia. E está escrito isso aqui, ó. A Bíblia é uma compilação de 66 documentos inspirados por Deus. Esses documentos estão reunidos em 2 testamentos, Antigo 39 e Novo 27, conforme está no slide, né? Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram... Deixa eu só acertar o irmão aqui. Deixa eu voltar aqui. Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento em hebraico, com 2 passagens em aramaico. Os apóstolos e seus companheiros escreveram os livros dos apóstolos, os livros do Novo Testamento em grego. O registro do Antigo Testamento começa com a criação do universo e termina 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. O desenrolar da história através do Antigo Testamento avança de acordo com as seguintes linhas: criação do universo, a queda do homem, o castigo do dilúvio na terra, Abraão, Isaque e Jacó, no caso Israel, pais da nação escolhida, a história de Israel. Os detalhes dessa história estão explicados nos 39 livros, divididos em 5 categorias: a lei, a história, a sabedoria, as profecias, os profetas maiores e profetas menores. Depois da conclusão do Antigo Testamento, passaram-se 400 anos de silêncio, durante os quais Deus não falou e não inspirou nenhuma escritura. Ou seja, né, algumas denominações que inseriram alguns livros, né, na verdade, muitos já entendem que aquilo ali foi inserido pelo homem, que não foi inspiração de Deus. Até porque, em alguns pontos ali, a pessoa que escreveu ainda declara que ele escreveu por si só, né? Esse silêncio foi quebrado com a chegada de João Batista, anunciando que o Salvador prometido havia vindo. O Novo Testamento registra o resto da história, do nascimento de Jesus até a culminação de toda a história e o estado final, eterno. Assim, os 2 testamentos vão da criação até a consumação, da eternidade passada até a eternidade futura. Bom, irmãos, os irmãos têm alguma coisa para falar? Eu vi que deixa eu só confirmar aqui. No livro de 2 Timóteo. Deixa eu só pegar aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Fala a respeito da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Vemos aqui que o livro de Timóteo, Paulo ele prega bem firme quanto a isso, né? A respeito da leitura bíblica, né? Em outro ponto ele fala também que salvo erro, acho que foi Tito, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui.
Aqui. Só achar aqui. A parte que fala, eu acredito que foi para Tito, se não for, vocês me ajudam aí, aquela parte que fala, tu permanece naquilo que aprendestes. Foi para Tito, correto? Ou foi para Timóteo? Deixa eu só confirmar aqui, Anderson. Não sei se de repente já está na sequência, porque na sequência dessa parte da palavra inspirada, ele começa a falar de homens que se levantariam contrariando as próprias escrituras, né? Sim. Cheio de si. Deixa eu ver se já não está na sequência. Timóteo. É Timóteo, né? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Um verso antes, isso mesmo. Sim. Sim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. No caso aqui, salvo erro, Timóteo ele morava fora de Israel, era isso? Deixa eu só pegar o contexto histórico aqui. Anderson, Oi. segundo aqui uma Bíblia que eu tenho, Timóteo, Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Sim. Mas ele era judeu de nascença ou, na verdade, ele era daqueles que tinham sido transportados para outros países e acabou, mas carregava a descendência, né? Assim como Paulo, né? Paulo, se eu não me engano, ele tinha dupla cidadania, né? Que a mãe dele era benjamita e o pai era romano, salvo erro, não era isso? Isso mesmo. Né? Eu não sei se Timóteo ele era israelita ou se ele tinha nascido em outra nação, mas como a mãe dele e a avó eram israelitas, ensinaram para ele, né? Sim, entendi. Né? Mas a gente vê aqui, né, que Timóteo, no caso, ele aprendeu desde a infância, né? E lendo também algumas partes da Bíblia, né? E assistindo alguns vídeos a respeito disso também, a gente aprende que o filho, né, o primeiro filho de cada família que seja da crença judaica, ele aprende o Pentateuco, né? E quando ele chega numa determinada idade, ainda criança, ele já tem todo o Pentateuco decorado, né? Para poder guardar a palavra de Deus, né? Então eu acredito que Timóteo, ele também foi assim com ele, né? Estou procurando aqui, mas até agora eu não achei nada, mas deve ser isso mesmo. Uhum. Então, Jonas, como você chegou um pouco mais tarde, o tema nosso aqui hoje é a Bíblia e o cristão.
né? A gente está dando ênfase ao fato da histórico, né, de ter esse tipo de doutrina dentro da crença judaica para dar ênfase também no nosso estudo, né? Sim. E na verdade o que acontece ao ler a Bíblia, né? Foi até como hoje eu mandei lá no grupo, né? A respeito das duas asas, né? Assim como um pássaro não pode voar sem as duas asas, né? Assim também o cristão ele não pode se manter sem a oração e sem a leitura da palavra de Deus, né? Que seria como se não tivesse a capacidade de caminhar, né? Então, o fato da leitura da Bíblia, né? Da leitura bíblica, ela abre o nosso entendimento, né? Certo que em alguns pontos, né? Às vezes a interpretação daquilo que está escrito no texto é um pouco mais difícil, né? Até porque são coisas espirituais, né? Não são coisas como que eu posso dizer assim, do cotidiano da vida humana, né? Então são coisas assim que a interpretação é um pouco mais difícil. Mas a verdade é que a realidade da leitura da Bíblia, né? Se eu não me engano, salvo erro, acho que está no livro de Hebreus, que fala que a palavra de Deus é viva, né? Então ela, mesmo estando contida em letras de um livro, que se não tiver a nossa mão para abrir, né? Mas mesmo assim ela continua viva, porque ela produz em nós a mudança necessária para aquele que quer servir a Deus, né? Deixa eu só... E hoje, Anderson, eu estava no livro Pode falar. que a escritura é muito importante, porque Sim. Através dela, ela é um dos meios pelo qual Deus, né, se revela para nós, né, para os seres humanos. Eu estava lendo um livro que, nesse livro fala, né, que existem três maneiras de Deus se revelar para o ser humano. Um é através da natureza, através da criação, a outra através das escrituras e a outra através de Jesus Cristo. Sim. Esses dias até eu tava lendo num livro e tava falando a respeito da parte palavra, né? Que primeiro no Evangelho segundo João fala que Cristo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Dependendo da tradução bíblica, fala palavra e não verbo, né? Então, na verdade, Cristo, quando ele encarnou, né, como homem na terra, ele, ao ser a palavra de Deus, ele revelava o caráter de Deus, né? Que Deus, apesar de ser misericordioso com o homem, ele também não admite o pecado. E quantas vezes a gente vê nas passagens dos apóstolos a respeito de Cristo, é falado assim, vai e não peques mais, né? Sempre vinha uma instrução, né? Aqui, a parte que eu tinha falado de Hebreus é Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a palavra de Deus ela é viva, né? Apesar de estar contida em um livro, ela é viva, ela produz em nós a salvação, a transformação,
né? Através da leitura, porque todo aquele que se aproxima de Deus inevitavelmente ele vai ser transformado, né? Alguns acreditam que essa transformação acontece por vontade própria, porém nós percebemos que cada vez mais que nos aproximamos de Deus, através da leitura da sua palavra, né, essa transformação ocorre em nós, não porque nós temos a capacidade de mudar, mas porque a palavra ela vai produzindo em nós frutos, né, assim como a fé produz em nós o fruto da salvação, né, assim também a palavra de Deus ela produz em nós frutos, né? Então a leitura ela é muito importante até para conhecimento de Deus, né? Enquanto através da oração nós conversamos com Deus, através da leitura da Bíblia é Deus que conversa com nós. E se a gente for ver tudo que está escrito aqui, apesar de ser um livro muito antigo, escrito por pessoas que morreram há séculos atrás, é um livro bem atual, porque ela revela o caráter moral do homem, né? Ou a falta de caráter do homem, né? Então a Bíblia ela pega bem no ponto mais exato da humanidade, né? Que é o caráter do homem. Os irmãos têm alguma coisa para falar? Jonas, você também tem? Pode falar, fica à vontade. Não, por enquanto, estou em paz. Passa a oportunidade aí para os irmãos. Ok. Felipe, o Ayrton, o Leonardo, o Elias. Vocês têm alguma coisa? É maravilhoso, né, irmãos? A Bíblia é um livro que ele é contraditório a tudo que a gente já encontrou de autoria nessa terra, né? Porque é um livro que não esconde o que o autor quer. E quando a gente olha para a humanidade, Deus não esconde o pecado daqueles que ele escolheu. Qualquer livro de romance, qualquer livro de qualquer outro tipo, vai tratar a pessoa escolhida como o mais perfeito. Deus mostrou o pecado de Adão, que Deus amou. Deus mostrou o pecado de Noé, que Deus amou. Deus não ocultou os pecados de Abraão, que Deus amou. E a gente vai vendo que existe uma série de amostragens da parte de Deus, né? E o que é muito interessante é a Bíblia, ela mostra Deus. Felipe, cortou seu microfone. Tirando o capítulo 1 e 2, perdão. Tá falhando? Ele deu uma falhada. Voltou agora? Voltou. Pode continuar. Anderson? Pode continuar, eu falei. Tá bom. Perdão. Então, tirando o capítulo 1 e 2 de Gênesis e o capítulo 20, 21 e 22, vou até incluir o 20, tá? Só o 21 e 22. O homem despreza a Deus com todas as suas forças. E a Bíblia, vai na contramão de qualquer outro livro, porque Deus está expondo que ele ama, ele quer transformar a vida do homem, e o homem sempre rejeita a Deus. E você percebe que é um livro que demonstra, como já foi dito, o caráter de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, e Deus se revelando ao homem através da história, através da poesia, através do cântico, através de provérbios, através de profecia. O ápice foi o que nem o Jonas falou, né, das 3 formas que Deus se apresenta. O ápice mesmo é a demonstração da glória de Deus em seu Filho Jesus, e que a Bíblia ela é repleta em centralizar Cristo. O centro da Bíblia não é a vontade do homem. O centro da Bíblia é a vontade de Deus para o homem. É a vontade de Deus imperando sobre o homem. E o homem sempre desprezando a Deus. Então, a gente vê que a Bíblia ela não é um livro
que fica massageando o ego das pessoas, né? E é por isso que ela incomoda tanto pensamento contrário, tanto pensamento que as pessoas dizem como pode ser Deus justo, fazendo isso ou fazendo aquilo, mostrando que o caráter de justiça de Deus, ele é muitas das vezes até incompreensível ao homem. O homem jamais vai entender a vontade do Deus vivo, né? E uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, é nessa parte aqui, a gente até já falou isso nos grupos, conversando, e me veio em memória, essa parte, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Isso aqui é equiparado à criação do homem. Deus pegou o homem, montou o homem, formou o homem do pó e do barro, formou o homem era simplesmente inato, não tinha atitude. Deus precisou tirar de dentro de si o fôlego da vida e soprar nas narinas do homem. Esse termo, soprar nas narinas do homem, é o mesmo termo inspiração. Para que o homem recebesse a vida, Deus precisou tirar de dentro de si, lá no capítulo 2 de Gênesis, e depositar dentro do homem o segredo da vida. E o homem passou a viver. Essa mesma passagem aqui, de 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 em diante, está dizendo a mesma coisa. Toda escritura divinamente inspirada. Vem, salvo engano, do termo grego telpneutos. Deus, pneutos, tirado de dentro. A escritura divinamente inspirada é tirada de dentro de Deus. A Bíblia, a escrita da Bíblia foi tirada de dentro de Deus. E há homens que têm ainda a arrogância, a prepotência de dizer que este livro não precisa ser lido, que este livro não precisa ser minuciosamente conferido. Mas a Bíblia tem um poder, ainda que as suas folhas, ainda que a sua capa, não tem nenhum poder místico, mas a palavra contida na Bíblia, ela tem o poder do Espírito Santo para transformar o homem e fazer o homem preparado para toda boa obra. Então, todas essas letras que nós lemos, de Gênesis a Apocalipse, foram tiradas de dentro de Deus para produzir vida no homem. O homem que rejeita a Bíblia, esse homem rejeita a vida de Deus dentro dele. Esse homem permanecerá morto, ainda que seja religioso, ainda que possua cargos, ainda que tenha títulos honoríficos, mas este homem permanecerá morto, porque não se debruça na palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Vou dar liberdade para os servos de Deus também aqui, para não falar muito aqui. Muito bom isso que você falou. Enquanto você falava, eu estava vendo aqui uma outra parte, também está escrito no livro de Romanos, capítulo 15, no verso 4, fala assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo está falando a respeito de Jesus Cristo, né? Então ele fala que as Escrituras já tinham determinado a sua vinda, já falavam sobre ele. Então tudo que foi escrito antes a respeito de Cristo e também foi escrito depois pelos apóstolos a respeito da condição humana é para consolação e paciência daqueles que leem, né? Do cristão que no caso lê e que busca na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o entendimento, a voz de Deus, né? Vamos dizer assim, porque a Bíblia é a voz de Deus, ainda que esteja escrita em folhas, mas é a voz de Deus falando com o homem, né? A respeito daquilo que Deus determina na vida do homem. E qualquer dúvida
que exista dentro do nosso coração e até da nossa mente, a própria palavra ela está aqui pronta e preparada, basta simplesmente abrir. Aquele, como o Felipe falou, que tem preguiça de abrir a palavra, ele não vai chegar no entendimento necessário, ele sempre vai ficar pelo caminho. E em vez de admoestar, porque fala que aquele que está à frente do povo, ele também tem que ser destro nas Sagradas Escrituras, né? Então, aquele que está à frente do povo, independente de denominação religiosa, ele não buscar nas Sagradas Escrituras o entendimento para ensinar o povo, ele vai acabar ensinando coisas erradas e induzindo o povo ao pecado e, consequentemente, ao inferno. Ayrton, você tem alguma coisa para falar? Leonardo, Jonas, o Elias? Demais irmãos? Vocês têm alguma coisa? Pode falar. Isso que você falou por último é interessante, porque você percebe que hoje os homens confiam mais na sua experiência, né, do que se curvar diante da palavra de Deus, né? Sim. Às vezes a pessoa, por ter tanto tempo de força, tem até às vezes uma boa didática para expressar numa pregação, num anúncio de evangelho, mas se ele não tiver acompanhado, fundamentado, solidificado na palavra de Deus, automaticamente a experiência dele é nula, né? A palavra dele vai como palha, porque ele está acreditando que a experiência dele, que está falando na boca dele, é o Espírito Santo. Mas se a boca dele estiver falando não condiz com a Bíblia, é só ele falando. Agora, se ele estiver falando e bater com a Bíblia, aí é Deus. Aí, sem dúvida, é Deus. Sim, com certeza. Irmão Leonardo também ia falar alguma coisa? Irmão Leonardo, pode falar. Os irmãos estão me ouvindo? Eu ia falar de uma cortada aqui na minha internet. Não, tranquilo. Pode falar. Estamos ouvindo sim, muito bem. Tem duas frases que eu ouvi de pregadores que eu gravei comigo, né? Uma é do Billy Graham, que ele fala que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, né? E a gente vê o cumprimento de todas as profecias, dos decretos de Deus, todo momento. O Apocalipse, os costumes, a prepotência do homem, as quedas. Parece que a história sempre se repete. Deus já deixou concretizado, bem explícito na palavra, que nem o Felipe tinha falado antes, né? O homem, na sua arrogância, ele não enxerga Deus nas coisas. Ele sempre quer mudar a trajetória, ele acha que ele é o dono de si mesmo. O homem, a todo momento, pecou. Desde Abraão, Adão, os profetas, todos eles foram dependentes de Deus. Mas hoje o homem ele quer, a todo momento, se livrar de Deus. O homem ímpio, né? Ele quer ser independente de Deus e quer agir por si só. E o Hernandes Dias Lopes também falou uma frase que fala assim: quando você quiser ouvir a voz de Deus, é só você ler sua Bíblia em voz alta. E é verdade isso. A Bíblia são 66 livros, são vários autores, não sei certo quantos, mas esses 66 livros, em autores diferentes, em tempos diferentes, em idiomas diferentes, eles falam a mesma coisa, falam em Cristo. O centro da palavra sempre vai ser Cristo. E quando a gente lê sobre a palavra, lê sobre Cristo, isso confronta o nosso ego. A gente encontra os nossos pecados, vê nossas falhas, e muitos desses que não concordam, não têm a graça de Deus, eles perseguem a Bíblia. A gente vê quantos grupos, né, ateus, gente que combate evangélicos, igrejas, procura um erro na Bíblia, fala que a Bíblia tem que ser alterada, tem que mudar isso, aquilo, ou acha qualquer frase fora de contexto e fala a Bíblia é contraditória,
ou por que Deus ajuda dessa forma. Eles pegam muito as guerras que tinha em Josué e começam a colocar outras intenções que Deus não disse, mas eles colocam. E a gente não vê isso, por exemplo, eles batem no Deus da Bíblia, mas eles não batem no Deus entre aspas, islâmico, muçulmano, hindu. Eles não procuram. Por quê? Porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é aí que o homem quer atacar. É aí que o homem não recebe o Deus verdadeiro, o Deus bíblico. E também, para encerrar minha fala, ainda hoje, irmãos, eu estava fazendo minha aula aqui online, né? E como eles citam Gandhi, né? Eu estava ouvindo eles falar que esses filósofos budistas e tudo mais, né? Eles estavam falando o seguinte, uma frase mais ou menos assim: para você ter sua mudança, comece por você mesmo, uma coisa assim, né? E o homem bate palma, nossa, que inteligência, né? Que sábio, né? Mas há mais de 2000 anos, quando Deus pisou na terra, falou: ame seu próximo como a ti mesmo. Só que no modismo, no mundanismo, as pessoas seguem correntes, elas seguem a cabeça delas, elas seguem a intuição delas, mas o que Deus decretou na palavra dele, nos 66 livros, o homem não segue, ele não crê. Tem até um hino que eu gostava bastante dele, falando: é a Bíblia, a palavra que ilumina os nossos pés. Eles tiraram, né, irmãos? Infelizmente, a realidade é essa: a palavra de Deus é a Bíblia. Eu acho que a nossa regra de fé, a nossa conduta tem que estar embasado na palavra, na Bíblia. A minha parte é essa, irmãos. Deus abençoe, irmão Leonardo. A verdade é isso mesmo, né? Os homens, eles sempre vão procurar, né? Em algum momento, diminuir aquilo que a Bíblia tem, né? Quantas vezes a gente já não ouviu pessoas tirar fora de contexto o ponto que diz que a letra mata e o espírito vivifica, porém ali estava falando a respeito da letra da lei, né? E não da palavra de Deus em si, né? Que a letra, ela matava o homem pela incompetência do homem, né? De cumprir a palavra de Deus. Elias, pode falar, Elias. A paz de Deus, meus irmãos. Amém. 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 Queridos, é um assunto maravilhoso. Todos os outros que foram feitos, né, os estudos são todos maravilhosos, mas ele é um assunto que ele mexe bastante com o nosso coração, né? E algo que eu tenho percebido, né, conforme vamos examinando as Escrituras, né, nós percebemos que o povo no passado, por determinância de Deus, né, ele disse a Moisés, e Moisés transmitiu para o povo que a lei ela fosse lida para o povo, né, o livro da lei ele fosse lido para o povo, né. Tem até um determinado ponto em Deuteronômio, onde Deus determina que o rei, ele tinha que, quando assumisse o reinado, né, quando Israel tivesse um rei, esse rei ele deveria escrever à própria mão esse livro da lei, porque fazendo isso, ele guardaria todas aquelas palavras, né, e então ele seria um rei sábio diante do povo, né. E chegou um determinado momento que o povo ele se esqueceu disso a ponto do livro da lei ficar perdido, né? Até chegar lá em 2 Reis, onde Ilquias acha o livro da lei, né? 2 Reis 22. Mas, assim, quando Ilquias ele acha o livro da lei, ele lê esse livro diante do rei, o rei chora muito e ele rasga as suas vestes, né, diante das palavras maravilhosas que estavam contidas dentro do livro da lei, né?
E quando nós chegamos lá no livro de Neemias, né, em um famosíssimo capítulo onde os homens eles querem apenas ver a parte da reconstrução do muro, né, mas a finalidade da reconstrução do muro foi reunir o povo. E quando chega no capítulo 8 de Neemias, Neemias ele faz um ajuntamento de todo aquele povo, e ele lê diante do povo a lei, né? Ele lê o livro da lei, né? E algo muito maravilhoso, né? Porque quando ele lê esse livro da lei, né? Está escrito em Neemias 8, verso 8, está escrito assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia, né? E quando terminaram de fazer toda aquela leitura e a explicação daquele livro, das palavras da lei, lá no verso 9 está escrito: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, né? Então, assim, a palavra da lei, as escrituras, elas ferem o nosso coração, né? Eu falo por mim, irmãos, a primeira vez que eu consegui ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando eu terminei de ler, foi como se eu tivesse ganhado o maior presente da minha vida, né? Ter a oportunidade de examinar as Escrituras, né? Palavras que eu creio, irmão, e todos nós que estamos nesse grupo, nós cremos que saíram diretamente, como o Felipe disse, os demais irmãos, do interior, do sentimento de Deus, e está na mão do homem, né? E eu fico muito triste quando eu ouço pregadores dizer que nós não precisamos examinar as Escrituras, né? E falar isso, irmão, é uma afronta diante de Deus, né? É rejeitar a palavra de Deus, né? Algo tão rico, tão puro, tão sagrado, o homem rejeita, ele amassa e joga para trás e prefere dar crédito nas palavras que saem do coração dele. E aí em Jeremias está escrito que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, né? Então, irmãos, cada vez que nós lemos as Escrituras, cada vez que eu examino, que eu tenho a oportunidade de examinar as Escrituras, é um novo aprendizado, né? O Felipe comentou aí sobre livros de romance. Irmãos, quando nós compramos, às vezes, um determinado livro, um livro de estudo, alguma coisa não voltado para as Escrituras, nós lemos aquele livro e, basicamente, nós adquirimos aquele conhecimento e nós sabemos que ali ele se encerra aquele conhecimento, né? Mas o interessante das Escrituras é que eu leio hoje um determinado capítulo, se eu pegar ele no final do dia, Deus fala comigo algo novo, ele renova, né? E em tudo isso, depois que eu que eu assisti aquela pregação que o irmão Ricardo mandou, irmãos, muitos capítulos que eu tinha passado direto por ele, não tinha enxergado Cristo naquele capítulo, eu comecei a olhar, e por misericórdia de Deus, os olhos nossos vão se abrindo, e a gente vai entendendo que verdadeiramente a palavra de Deus, as Escrituras, elas falam de Cristo, elas voltam para Cristo, e toda a glória é para Ele. O homem, ele é apenas um simples personagem da vida, né? Mas o personagem principal de tudo isso é Cristo. Então, irmãos, eu sou extremamente contente, feliz. 5 anos atrás, irmão, se me pedissem para explicar quem era Jesus Cristo, eu jamais ia conseguir falar, né? Mas hoje, por misericórdia de Deus, irmãos, quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo, por intermédio do conhecimento da palavra de Deus, o nosso coração ele acelera de uma maneira muito grande. E
a gente sente prazer em falar da palavra de Deus, um tesouro que é o melhor tesouro que existe, irmão, porque ele gera em nós algo muito mais excelente, que não corrompe, não perde, não estraga, e quanto mais falamos, mais sentimos desejo de comentar, de falar. E, irmãos, eu estou muito contente de estar participando desse estudo, embora tenha entrado novamente atrasado, mas, irmãos, tudo que eu já ouvi no período que eu estou aqui, eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela misericórdia dele, de ter me ensinado, estar me ensinando por intermédio das Escrituras. Eu e minha esposa, a gente sempre teve diálogo em casa, mas hoje o nosso diálogo ele é muito melhor, porque ele 90% das vezes é voltado para a palavra de Deus, então isso é maravilhoso, Deus abençoe, meus queridos irmãos. Amém, Elias. Amém. Ayrton, já quer aproveitar que você abriu o microfone e falar alguma coisa? Não, Anderson, Deus abençoe. Hoje é só para aprender mesmo, tá? Deus abençoe. Você tá com uma cara de bravo hoje, meu irmão. Não tô meio bravo, assustado aí. Tô normal, tô normal. Não, tranquilo, tô só ouvindo mesmo, meu irmão. Deus abençoe aí pela oportunidade. Amém. Anderson, Pode já falar. aproveitando, então, falando sobre a Bíblia, a gente tem aquilo que nos fere bastante, que a congregação adotou essa parte, né, de falar que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas sim ela contém a palavra de Deus. Isso é uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Isso se deu porque eu entendi que parece que foi assim. Tem passagens bíblicas que falam de histórias, e essas histórias, eles entenderam que não era inspirada por Deus. Assim como vocês mencionaram, acho que no final do capítulo de Juízes, onde conta um caso ali de um homem, um homem da tribo de Israel, ele sai para buscar a sua concubina, e aí depois na volta, ele passa acho que dali pela tribo de Benjamim, e acontece ali algo horrendo. Eu acho, será que foi por isso que, por fatos escritos assim, que são horrendos aos ouvidos dos seres humanos, que eles adotaram isso? Porque, assim, no meu ver, eu entendo também que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não contém somente a palavra, ela é a palavra de Deus. E aí eu deixo essa pergunta aí, vocês saberiam me dizer por que a congregação tomou esse rumo? É isso daí. Algum irmão se habilita a responder a pergunta do irmão Ayrton? Felipe, Elias, irmão Ricardo saiu. Inicialmente o motivo foi esse mesmo, né? Foi interpretado que existem algumas passagens que não é Deus falando. Existem passagens que o diabo está falando. O argumento é esse. Existem passagens que o diabo está falando, existem passagens que o homem está praticando coisas absurdas, né? E aí constatou-se, né, em alguma forma, que isso não era a palavra de Deus. Mas como eu posso garantir para você, Ayrton, e para os demais, que tudo, de 1 de Gênesis a 22 de Apocalipse, é a palavra de Deus. Porque ela é inspirada 100%. A partir do momento que Deus é o testemunha ocular, né? O único testemunha ocular é a palavra de Deus que está sendo posta em xeque. Se eu for fazer um currículo, Ayrton, e os demais, e nesse currículo, digamos que eu vou concorrer a uma vaga para um gerente de alguma coisa, e aí eu preencho o meu currículo assim: olha, meu nome é Felipe, eu tenho muita dificuldade de trabalho em equipe, inclusive eu mino muita briga entre o pessoal que me cerca, eu não sou nem um pouco capaz de trabalhar subordinado a ninguém, respondo aos meus patrões, chego atrasado todo dia, e me contratem, porque todo mês eu vou pedir um aumento e vou trabalhar pouco.
Alguém teria coragem de fazer um tipo de currículo desse para uma vaga desejada? Eu creio que ninguém teria coragem de fazer um tipo de currículo desse. Então, essa é a Bíblia. O homem que Deus amou e que Deus teve misericórdia, ele matou, ele errou, ele cobiçou. Houve homens que fizeram barbáries e Deus fez justiça contra eles e Deus não ocultou. Deus é a testemunha ocular de 1 de Gênesis a 22 de Apocalipse. Ele inspirou os homens e disse assim, talvez, vamos ilustrar, talvez quando o escritor de Juízes, do último capítulo de Juízes, for falar assim, Deus, mas eu vou escrever essa barbaridade aqui, escreve, sou eu que estou te mandando, escreve. Então, um livro ou um currículo, eu vou colocar só as minhas qualidades. E Deus mostrou, não ocultem quem é o homem e qual é a minha capacidade de justiça, de justificador e de provedor de misericórdia e principalmente da graça. Então a Bíblia é 100% inspirada por Deus. Sendo inspirada por Deus, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Ficou ótimo a sua colocação, sim, irmão Felipe. Deus abençoe. Então podemos dizer que então a Bíblia ela trabalhou para mostrar no todo a decadência do ser humano, porque quanto mais fica explícito essa decadência, e também como você falou aí da atuação do nosso inimigo também, isso fica mais em evidência o poder de Deus atuante aí. Porque se mostra o homem caído, que nem você citou aí o currículo, em um currículo que homem nenhum sem consciência teria coragem de colocar no mercado. E Deus vê o homem dessa forma aí. Então fica explícito, sim. Eu acho que dessa forma, mostrando tudo isso, fica explícito o amor de Deus, assim como é descrito ali no livro de Oséias, né? Deus abençoe grandemente. Né? Amém, Ayrton. Irmão Jonas, Leonardo, tem mais alguma consideração a fazer? Não, perfeito. O irmão Felipe foi cirúrgico aí no comentário. O Leonardo, o Elias. Perfeito. Eu tinha um exemplo aqui, dá até vergonha depois da explicação do Felipe. Até deixar quieto. Mas pode falar, todo comentário. Não, para com isso, põe aí. Não, irmão, tá perfeito. Não, tá perfeito, irmão. Eu ia só comentar que numa história, qualquer tipo de história, pegar um exemplo bem escrachado mesmo, vai, a Chapeuzinho Vermelho, uma história. Você vai ter a fala do Lobo Mal, você vai ter a fala da Chapeuzinho, você vai ter a fala da vovozinha, mas todo aquele enredo, ele vai te contar a história. E a Bíblia é a mesma coisa. Lá você vai ver o homem falando, você vai ver o diabo falando, você vai ver o Senhor Jesus falando, só que ali tem toda a história, tem todo o contexto que, no nosso entendimento, ele é cristocêntrico. Então, por exemplo, vamos pegar o pior exemplo, a fala do diabo. Mesmo estando na Bíblia, Deus está divertindo para nós qual que é a pregação do diabo. Se você ajoelhar, te darei tudo isso. Aquela tentação, aquela forma que o diabo usa para como posso dizer, para tentar o cristão, já está explícito na Bíblia. Ali já está divertido o que a gente tem que fugir. Então, assim, num contexto inteiro, a explicação do Felipe foi perfeita. Toda a Bíblia tem uma aplicação e Deus ele deixa muito claro todo o intento dele para nós, né? Acho que é isso. Deus abençoe, irmão Leonardo. Elias, tem alguma consideração? Não, meu irmão. Deus abençoe, tá ótimo, viu? Como o Felipe falou a respeito do Velho Testamento, né, do testemunho que foi dado a respeito de homens, né, da condição humana, né, do caráter, da moral humana, né, a respeito da forma como o homem se comportava, simplesmente demonstra como a falibilidade do homem, né? Essa é a palavra correta. E aí tem aqueles que, ao ler a Bíblia, né, inclusive até o Elias comentou com a gente uma vez,
né, a respeito que quantas vezes já ouvimos as pessoas falar que o Velho Testamento serve para testemunho, que o que vale para nós como cristãos é o Novo Testamento. Porém, se você pegar desde do livro de Gênesis até o livro de Zacarias, existem promessas ali que foi dada na boca de todos, inclusive da boca de Deus, né? Quando falou para a mulher que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente, né? Então, desde aquele momento até os evangelhos, né, até o fim ali no caso no livro de Zacarias e começando nos evangelhos, que foi o cumprimento de tudo isso, existiam profecias e referências à vinda de alguém que viria para assumir o pecado do homem, né, depois da queda do homem, para poder também dar a condição de vida espiritual ao homem, né? Então, a pessoa que nega que a Bíblia, dentro do contexto completo, ela seja a palavra de Deus e não só contenha, né? Porque alguns eles interpretam que por ter livros assim que parecem como se fosse diário, eles entendem que ali não é Deus escrevendo, mas é o homem escrevendo, né? Mas é o homem movido pela inspiração de Deus a escrever aquilo para demonstrar o poder de Deus manifesto ao homem, né? Então, o fato da pessoa estar escrevendo como um diário, o livro, não nega que a força que move por trás do homem a escrever é a força de Deus, né? Porque temos livros aqui que não tem, né? Tem, salvo erro, 2 livros, o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão, que ele não contém a palavra Deus, né? Mas porém mostra também o poder de Deus a respeito dos homens, né? E um fala do comportamento do homem para com a mulher, né? Se olhar com o olhar material, vai enxergar como um livro ruim, mas se olhar com o olhar espiritual, vai entender que o que fala ali é a respeito do amor de Cristo para com a igreja, né? Então, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus para trazer sabedoria ao homem, né? Dar a condição do homem entender o que Deus requer dele, né? Irmãos, Deus abençoe a todos que participaram, né? Aos que vão assistir este vídeo depois também. Conforme falamos no vídeo anterior, aqui ninguém é dono da verdade, né? Se algum de vós entender alguma coisa diferente, pode deixar aí no vídeo que vai ser postado no YouTube. E dentro da própria palavra a gente vai buscar um entendimento também para a resposta. Porque, como dissemos, não somos donos da verdade, estamos também aprendendo. E que Deus nos dê sabedoria e entendimento para chegar ao conhecimento pleno. E se não for aqui na Terra que nós chegarmos ao conhecimento pleno, acreditamos que quando se consumar os nossos dias e estivermos com Cristo, aquilo que faltou para nós a compreensão na Terra será revelado também quando estivermos com Cristo, né? Deus abençoe a todos.